Bora. Pá. Pessoal que tá aí no chat aí, boa noite a todos aí. Estão escutando bem aí? Coloca aí no chat se tá saindo certinho o áudio pra vocês. Se tá tudo certo. Tá saindo, sim. Eu consegui pegar aqui pelo YouTube. Ah, show. É isso. Bom, gente, boa noite a todos. Estamos aqui no mais uma resenha com o jogador. Dessa vez estamos com o Deco. Aí, pessoal. É isso, Deco. Obrigado por aceitar o convite aqui de estar compartilhando com a gente aí sua história. E antes da gente começar, eu quero só falar para vocês darem um pulinho nos nossos parceiros que estão rodando aqui embaixo. Tá? Usa o cupom do pai, enfim, temos a Eureka, temos a Torre de Mana e temos a Dragon Skin, tá? Que são parceiros aí do canal. E comprando lá você ajuda a gente, né? Deixar também na descrição tem o canal do Deco, tá? Também, o Papo The Commander. Dá um pulinho lá também. Dá uma fortalecida. E, bom, vamos começar aqui falando. Bom, quem é você no Magic e como você começou no jogo, Deco? Fala pra gente aí. Porra. Então, antes de mais nada, obrigado pelo convite. E desculpa aí pelos atrasos dessas 2 últimas semanas. A gente já era para ter feito essa live umas 2 semanas atrás, mas eu tava para mudar, e depois eu mudei, não tinha internet, depois eu fui viajar a trabalho, então muito obrigado pela paciência, e peço desculpa aí para todo mundo pela atrasada que a gente deu nessa entrevista aqui, tá? Bora lá então. Eu no Magic, cara, eu comecei em 2014, mais ou menos, foi 2014. Eu sempre tive curiosidade de conhecer Magic, assim, eu não tinha ninguém próximo a mim que jogava, mas eu ia nas lojas, e aí lojas aleatórias, assim, eu lembro que tinha uma loja de bugiganga no shopping que vendia booster, e eu olhava e falava, nossa, que legal isso daí, pensava em comprar, mas eu era criança, né, então precisava que meus pais comprassem pra mim, mas enfim, nunca foi o caso, né. Aí, basicamente, em 2014 aconteceram algumas coisas. Primeiro, o meu trabalho organizou um torneio de Magic, só que eu fiquei curioso de participar, era um draft. Fiquei curioso, mas acho que no dia eu não podia, era de um fim de semana eu não podia. E aí depois eu passei em frente a uma loja na Zona Norte de São Paulo, procurando quadrinhos. Eu tava numa vibe de comprar quadrinhos, eu passei numa loja lá, aí vi um monte de gente jogando, eu perguntei o que era, o pessoal falou, é Magic e tal, vem experimentar aqui, vem jogar com a gente. Eu fiquei nessa, falei, beleza. Aí passou uns 6 meses, eu comprei 2 produtos, que eram Modern Event Decks, de Teros e Journey into Nyx. Aí eu comprei um pra mim, um pro meu irmão, e a gente começou a jogar em casa. A gente foi uma vez na mesma loja, né, que já não tem mais. A primeira vez que eu fui era Magic House. Aí depois ela tinha o ponto lá, tinha virado a Chaos Games. Chaos Games. E aí eu fui lá de novo com os baralhos de Modern Event Deck. Você falou, o pessoal só joga Commander aqui. Eu falei, que papo é esse de Commander? Me explica aí. E aí que eu entrei nesse rabbit hole do Commander e comecei a montar meu primeiro Commander. Eu tenho 2 primeiros Commanders. Eu tenho o que eu comecei a montar primeiro e o que eu terminei primeiro. Porque eu comecei a montar a Kaalia, que até hoje é o meu Commander favorito de todos os tempos. Eu adoro a carta, adoro a temática, adoro as temas. Mas eu não terminei de montar, demorei um pouquinho pra terminar de montar. E aí nesse meio tempo eu montei uma Bruna Light of Alabaster, que é um anjo Azorius. Acho que chamamos cheio de auras, né? Auras, né? Isso.
E aí, beleza, montei, fui jogar meu primeiro mesão de 6 pessoas, super Nossa. casual, assim. Na verdade, assim, tinham alguns decks, tinha um deck até que ele, se você comparar hoje, eu diria que ele é um bracket 4, que era uma joia cheia de Eldrazi, turno extra Nossa, e explosão. que apelação. Só que aí o pessoal focou tanto essa joia na mesa e no fim sobrou pra mim. Eu consegui ganhar o jogo com o meu deck todo capenga, todo zoado, mas foi legal. E foi isso, assim, foi assim que eu comecei no Magic. Depois fui passando por outros decks, aí montei Derev, montei Hashimi, fui comprando muito pré-con na época, eu comprava praticamente todos os pré-cons, não era tão caro na época. A Derev, Stax, era Derev Stax, Maelstrom Caos, tipo, só tinha LD, bichão, era bem... Era loucura, bem pro, né? deck. Tinha, tipo, Game Goblin, tinha Possibility Storm, tinha Time Sifter, tinha, tipo, as groselhas só. Homem Machine. Nossa. E aí depois eu montei a Hashimi Control, que aí foi quando eu comecei a dar o pezinho no competitivo. Foi uma Hashimi bem Control, e aí até surgiu um Zur Necropotência no meu meta, eu fui jogando com ela, e quando surgiu esse Zur, eu comecei... E o Zur e o Gitrog. O Gitrog que era do Bispo, que era do CDH Brasil. Quando surgiu esses decks, eu falei, não, pera, preciso começar a investir um pouco mais aqui nos decks. Legal, cara. Geralmente o pessoal começa sempre nos outros formatos, né? T2, Modern, né? Começa geralmente assim. Mas é interessante que você já entrou no Commander, né? Já é um... não sei se hoje em dia é um alto nível pra se falar, né? Sei lá, mas... É difícil um jogador entrar no... ele entrar no Magic, assim, direto no Commander, porque são 99 cartas, enfim. Tem toda uma complexidade. Bom, legal, vamos pra próxima aqui. Quando conheceu o formato Commander 500? Cara, o formato Commander 500 foi... Na verdade, não conheci, né? Eu e o Markovs, a gente criou junto o formato Commander 500. Mas a história do Commander 500 é legal porque acho que tava bem no começo, assim, da pandemia. E o Markovs, ele... pra quem não conhece, o Markovs, ele era um streamer de Magic. Hoje acho que ele tá atuando mais como juiz, se eu não me engano. Ele parou de criar conteúdo. E aí ele tava fazendo um torneio que chamava Batalha de Estência, que era um torneio de Commander com R$150 de orçamento. Aí eu olhei aquilo, eu achei curioso, porque em plena pandemia, via Spell Table, tinha 70 e poucas pessoas jogando esse torneio. Aí eu, nossa, realmente tem público pra isso, né? E a questão do orçamento é legal, porque gera um desafio a mais, né? Gera uma complexidade ali no deck building. É mais amigável para os jogadores que vão começar ali no formato, que vão comprar cartas. Então, aí o que eu pensei foi, eu chamei ele, pra você ter uma ideia, eu mandei mensagem para ele na live, enquanto ele tava narrando a final do torneio. Aí eu falei, vamos conversar, tô querendo fazer alguma coisa assim. E ele lá na live falou, não, vamos sim, manda mensagem. E aí a gente combinou de fazer R$500, porque era mais ou menos um pré-com com upgrade, né, o preço. E também aproximava um pouquinho mais do competitivo, que era da onde eu vim, né, do CDH, etc. Então foi aí que surgiu. E aí a gente resolveu organizar o primeiro torneio, aí participou toda a equipe do CDH Brasil, o Jeff, Matheus Nogueira, que hoje tá no Conquest Brasil, o Jeff tem o canal dele. Todo mundo que estava envolvido no CDH Brasil participou, o Markovs participou também. E aí o primeiro torneio deu 225 pessoas. Nossa, esse foi o torneio que entrou pra história, né? Esse foi, assim, muito top. E aí depois a gente teve outro de 278 pessoas. Eu acho que foi esse aí, então. Eu conheci... Foi, tipo... Eu conheci o 500 por causa desse torneio aí.
né? Comecei a ver. Era gratuito, né? Torneio gratuito. E a gente batia em todas as lojas pedindo patrocínio. As lojas patrocinavam. A gente conseguiu fazer uns vídeos bem legais pro torneio. Chamou o Sheldon pra ele gravar um vídeo pra final do torneio. A Carol Moraes, que na época era a community manager da Wizards aqui no Brasil, gravou um vídeo também pra postar na final do torneio. Foi bem legal. Era uma época bem... Assim, que a gente tinha presença da Wizards aqui no Brasil. E as lojas estavam empolgadas para participar, para chamar atenção ali também na pandemia. Então, foi bem bacana. Nossa, que legal. Gente, pra você ver aí o precursor do 500 tá aqui, hein? Bom, vamos para a próxima aqui. O que te mais chama atenção nesse formato, né? Bom, já que você criou o formato, né? Acho que você já meio que passou, né? Ali o valor, né? Eu passei, mas assim, eu gosto do desafio de montar uma lista com budget, né, com orçamento. Eu gosto de ter que manter essa lista, mas eu entendo que isso para muita gente é um fator ruim. Tá? O pessoal muitas vezes se frustra um pouco para lidar com spikes, etc. Mas eu penso assim, se um deck spikeou, se uma carta spikeou, não dá mais pra jogar por algum motivo, por mais que você tente, monta outro. Vai pra outro comandante. Eu sei que assim, tem muito apego, né? O pessoal gosta, se apega muito com os comandantes, mas como é um formato competitivo, cara, não tá dando pra jogar, vou pra outro, e o outro vai tá bom, e vai fazer resultado, e vai ser divertido também. Então eu uso isso muito pra explorar vários decks. Eu já montei, eu devo ter montado mais de 30, 40 decks de Commander 500. Fiz resultado com a maioria deles. Pelo menos eu tinha uma época que eu ia na lojinha, e aí eu brincava. Era tipo, toda vez que eu fizer 3-0, 3-0 não, acho que era toda vez que eu fizer top 1 com um deck na loja, eu paro de jogar com ele e troco. Eu trocava direto de deck, entendeu? Teve uma época também que eu tive, 6 Commander 500 montado, aí eu levava na loja pra emprestar pro pessoal jogar, então... Eu gosto disso, eu gosto que essa questão do budget, do desafio de montar a lista é legal. E também, uma coisa que eu acho sensacional no Commander 500 é como o meta é extremamente diverso. Tudo tem chance de jogar se você for um bom piloto e um bom deck builder. Então você consegue fazer resultado com vários decks diferentes. E isso até hoje é verdade. Teve uma época que o pessoal falava, só tem Tivit, só tem Kina. E cara, vários decks hoje em dia ganham. E o Tivit continua lá, o Kina continua lá, são decks fortes. Hoje a Eliveri também, pra mim, é um dos top do formato. Sim. E cara, vários decks vão jogando, vários decks vão fazendo resultado. Meu irmão entrou no formato, montou um Aese, começou a fazer resultado com a Aese, que era um deck que ninguém jogava. Cara, essa é a graça que eu vejo. É um formato budget, diverso e desafiador. Então, falando um pouco do seu irmão, eu entrei na curadoria do Aese e acabei montando ali, baseado na lista dele. Bem legal. Acho que o 500 ele dá essa possibilidade da gente conseguir montar várias listas, né? Diferente do competitivo, o CDHFU, né? Que ele acaba ficando meio fechado, né? Então, lá você... apesar, a pool lá é pequena, pequena assim, relativamente pequena, deve ser uma pool de 300, 400 cartas ali num meta como todo, fugindo assim, claro, tirando os muito outlier. Então com uma pool fechada você monta vários decks, só que são poucos decks que realmente fazem muito resultado com consistência. Sim. Não tanto quanto o 500. Se no CDH tem, sei lá, contando tier 0, tier 1, tier 2, se tem uns 30 decks, o 500 tem o dobro. Então você consegue, vários e vários decks conseguem fazer resultado. Então, esse é legal também. Sem falar que eu acho que o campeonato 500 dá a possibilidade, porque muitos dos campeonatos que a gente joga online, gente, a gente pode usar proxy, então também a gente consegue ter uma abertura maior, né? Pra poder jogar com vários decks, é só imprimir e jogar. Não tem muito... Bom, eu ia te falar aqui, né, o que mais chamou a atenção nesse formato competitivo, né? Eu acho que já meio que passou por cima disso aí.
Enfim. Qual comandante você está pilotando hoje no 500? Hoje que eu tava até falando contigo antes da gente entrar na live, né? Eu dei uma sossegada um pouco. Eu mudava muito de deck, né? Então, eu gosto de testar coisas novas. Se eu vejo algo interessante, eu vou lá e monto, e testo, e estresso. Por exemplo, Plagon foi um deck que, cara, eu falei, puta, que mecânica legal, dá vários draw com vários blink e tal, montei, me diverti, muito legal, depois troquei. Hoje aí eu dei uma sossegada com o Kefka. Por quê? Ele me agradou muito, cara. O Kefka me agradou muito pelo fato de eu poder jogar de Grixis Control. Que é uma das minhas estratégias favoritas. Então, ele é um Grixis Control, ele ganha pelo atrito, ele ganha em dar disrupt e interagir. Então, ele não é só ou eu combo ou eu perco. Não é isso. O deck não é isso. Então, eu gosto muito dele porque ele acaba impactando muito a mesa, impactando muitos jogos. E é um deck divertido, é um deck que, assim, as win cons não são necessariamente super excelentes dentro do budget, né? Mas o comandante é divertido, você tá sempre fazendo várias ações, controlando a mesa, controlando as spells. Depende muito, as decisões são bem difíceis de você tomar ali, então ele é um pouco complexo de pilotar também. É um deck que eu gostei muito, eu me apeguei bastante a ele. E esse último semestre aí, digamos assim, eu tô jogando com ele. Eu peguei meu Kefka, inclusive, na última Liga Fest, no meio do ano. Que legal. Eu comprei e foi ali que eu montei. Bom, eu até abri a lista aqui. Vou passar um pouquinho, né? Provavelmente o pessoal já deve ter visto nas lives no próprio canal do Deco. Também teve uma partida que eu acabei jogando contra ele também, contra um Kefka que ele tava pilotando. Inclusive foi uma partida bem legal, porque ele ganhou com 1 de vida. Foi uma partida bem, assim, surreal, assim, né? Mas, inclusive, tá aqui no canal, dá uma procuradinha. Em resumo, foi bem legal, assim. E, bom, deixar aqui pra vocês a lista, né? Provavelmente a lista é baseada no Blink, né? A gente usa o Dual Cache como segunda win, provavelmente, né? Tem o combo do Peregrino. As principais cartas são Displacer Kitten e Dualcaster Mage. Acho que elas são a essência do deck. Sim. Legal. E o próprio comandante, né? O próprio comandante. Bom, voltando aqui. Bom, a gente vai falar um pouquinho agora, antes de a gente seguir para as próximas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre suas vitórias, se você quiser fazer um resumo, quiser falar as que mais impactou você, assim. Cara, acho que assim, eu jogo há bastante tempo, tem bastante histórias legais, né? Mas acho que falando das coisas mais recentes, dos decks que eu pilotei esse ano, uma que eu gostei bastante foi com a Dirrada. Eu ganhei com a Dirrada 500 o torneio na Citadel. O torneio valia 1.000 de premiação. Então eu ganhei R$1.000 em crédito na loja. Esses R$1.000 foram rapidinho, porque eu falei, tô rico. Aí gastei rapidinho esses R$1.000. Comprei box, tipo deck box, comprei um monte de coisa, foi muito rápido esse dinheiro. Mas valeu a pena. A Dirrada é um deck que pra mim ela é super forte, pra mim ela tá ali praticamente quase junto ali com Kina, com Tivit, com Eliveri, porque ela tem combos com ela na Command Zone, ela gera muito recurso, ela alimenta o cemitério, ela tem linhas com Underworld Breach, que é uma das cartas mais fortes do Commander. Pra mim, assim, tem linhas com Hording Broodlord, um deck super, super legal, e também, além desses combos todos, você consegue shiftar pro controle, que me agrada. Então, você faz a Dirrada, dá um Obliterate, só você fica no jogo. Você faz a Dirrada, dá uma global, praticamente só você tá no jogo também. Então, ela consegue ou ir rápido, ou ir controle, e ela consegue ir bem nas duas estratégias. Então, me agrada muito a Dirrada. E esse torneio foi bem marcante, a final foi bem legal, as partidas no torneio foram legais. Então, eu curti muito.
Fiquei bem feliz de ter ganhado esse torneio. E agora, mais recente, um que eu ganhei com o Kefka, acho que talvez essa partida que você mencionou foi nesse torneio, se eu não estou enganado. Acho e eu ganhei com o Kefka, eu ganhei com o Kefka invicto esse torneio. Né? Fiquei muito feliz, porque era um deck que eu queria mostrar resultados para o pessoal ver que ele é um deck bom, ver que ele faz resultado. Então eu consegui fazer um resultado bem relevante no Magic Class. Fez 4-0-1, né? Então 4 vitórias e 1 empate. Todas as partidas o deck rodou super bem, tenta ganhar, interage com a mesa. Então essas 2 vitórias desse ano foram bem legais aí para compartilhar aqui com vocês. Então essa partida do Kefka, inclusive a final tá lá no seu canal, né? A final, ou foi, não, acho que tá no meu. Acho que tá no seu, tá no meu. Né? Foi uma vitória bem interessante, gente. Depois dá um pulinho aí pra assistir. Teve um Rootmaze, né? Teve um Rootmaze? Ok, o jogo vai ser devagar. Ótimo. Feliz. Foi perfeito pra você, perfeito. Eita. Bom, vamos pra próxima pergunta aqui. Bom, gente, antes de seguir, vai deixando as perguntas, tá? Depois lá pro finalzinho a gente vai dar uma olhada aí nas perguntas que deixou pra poder fazer aí pro Deco. Então já vai bolando aí, já vai escrevendo no chat, daqui a pouco a gente lê. Tem alguma teste ou uma carta secreta que você acha subestimada no formato? Sei lá. Carta que eu acho subestimada? Cara, não sei exatamente, mas uma coisa que eu queria, aproveitando a pergunta, passar de recado não tenham dó de gastar com uma carta, tipo, gastar orçamento com uma carta, se ela vai te trazer resultado. Eu vejo muita gente questionando, Deco, por que você usa gata no Kefka se ela tá R$120? Agora tá R$150 e eu ainda tenho dúvida se eu cortaria ela do deck, mas por R$150. Porque ela é a essência do deck e ela aumenta minha win rate. Então vale a pena pra mim, eu acho que vale a pena gastar esse dinheiro com essa carta. Não vou jogar de loot Food Chain porque Food Chain tá muito caro. Food Chain vai aumentar sua win rate, então vai lá e use Food Chain, entendeu? Independente de tá muito caro, adequa o resto do deck. Usa aquilo que vai aumentar de fato a sua win rate, seu percentual de vitórias. Então eu acho que talvez não tenha respondido exatamente a sua pergunta. Se eu lembrar de uma carta que eu posso falar, mas eu posso responder assim, não uma carta, mas um par de comandantes que seja extremamente subestimado, ao meu ver, é Paco e Haldan. Paco e Haldan, pra mim, é um dos decks que eu ganhei torneio também, se não esse ano passado. E ele é um pouco triste de win con, então, assim, bater não é uma win con, tá? Antes, o pessoal fala, vou montar o Paco e Haldan pra ganhar batendo. Cara, nem existe isso. Nem existe isso. Paco e Haldan é um deck pra você ganhar ali. Mas só se os oponentes conceder antes de tristeza do que você ganhar batendo. Mas pode ser que você mate um? Pode, mas cara, mas coloque condições de vitória no deck. Então, pois coloque nem que seja um combinho tosco de turno extra, alguma coisa assim, que era o que eu usava. Ou um DCM doido aí, né? Legal. Mas eu acho um deck muito forte. Eu não tive a oportunidade de jogar contra, mas eu conheço o deck e eu acho bem interessante. Inclusive é porque ele usa a cor do Temur Pirates, né? Mas enfim, depois a gente vem pra isso que eu vi uma... Não entra em assunto. Então pergunta aquilo que você tenha medo de ouvir a resposta. Então, eu já vi que tem umas perguntas aí, eu vi que tem alguma coisa aí no chat, depois a gente volta aí. Bom, você já passou algum perrengue engraçado no campeonato? Com algum deck? Já. Assim... Já, assim... Várias coisas já aconteceram, tipo, jogadas que eu errei, ou, achei que ia dar mana, não deu mana, ou fazer uma coisa, só porque... Tipo, assim, eu tento sempre ser competitivo, mas às vezes a jogada engraçada também é competitiva. Então, eu tento a jogada engraçada. Mas acho que a mais recente aí que
ficou bem marcada aí na comunidade foi o fato de eu ter dado um Dures em mim mesmo na final com o Kirk. Eu descobri depois que não dá pra dar Dures em você mesmo, tem que ser no oponente. Mas dava pra ter ganhado de outras formas na partida lá, acabou que influenciou, pero não muito, dava pra contornar. Uhum. Então, pra quem não sabe, acho que pra quem não sabe, deixa eu ver aqui, cadê o Dures? Aqui. Opa. Acquisition. Eita, só falta você ter tirado a carta aqui, hein? Não, dessa lista. Sorcery de uma mana. Ali, ó. Tá ali. Uma. Cabal. Aqui, ó. Dures. Gente, foi bem interessante. Essa final eu assisti, foi uma live bem pegada, assim, mas... Pegada assim, né? O Deco saiu com uma mão excelente na partida. E... Foi quase um Kirk turno 1, né? Acabou foi um Kirk turno 1, né? Eu não consegui ganhar no turno 1. Isso, Foi no turno 2, né? 2 foi a win. Legal. Isso aí. Kirk, inclusive, que a lista é da curadoria do Commander 500, lá do Kirk. É de um grande amigo meu aqui que joga em São Paulo. Ele pra mim, é um dos melhores deck builders que eu conheço. Melhor até que eu. Legal. Bom, você curte mais combo rápido? Prefere um controle mid-range no 500? Cara, o que você prefere? Eu posso falar que eu gosto de tudo. Talvez o que eu menos goste seja aquele puro agro. Uhum. Tipo, sei lá, um Jetmir da vida, ou sei lá, um Animpacal, umas coisas assim. Tem um amigo meu na loja aqui que a gente vai, ele adora jogar com esses decks puro agro. Aí é engraçado. Todos os decks dele são Boros agro. Só que às vezes é Boros com splash pra preto, Boros com splash pra azul, Boros com... Eles estão sempre jogando de Boros agro. Agora, eu não curto muito o puro agro, né? Uhum. Eu fui um dos que ajudou a montar a Eliveri. A primeira Eliveri que fez sucesso no 500, eu ajudei um amigo nosso a jogar. Ele foi finalista do último Commander 500, que foi aberto ao público, né, de graça. Com a lista, tipo, eu passei pra ele a lista e ele mudou uns 10 slots e ele pilota super bem stacks. Então, eu gosto de stacks, mas eu gosto de stacks que ganha, né? Não aqueles stacks que só trava o jogo e não tem nenhuma condição de vitória. Eu gosto de mid-range, eu gosto de fast combo, e eu gosto de controle também. Então, mas acima de tudo, eu gosto de comandantes interessantes. Se o comandante consegue fazer algo diferente, interessante, impactante, eu gosto de jogar normalmente ao redor do meu comandante, não que seja comandantes genéricos. Uhum. Show. Então, eu particularmente, na verdade, eu tô me adaptando ainda, né? Mas eu gosto bastante de mid-range também. Eu acho que o agro no 500 acho muito difícil, né? Aliás, não é que é muito difícil, né? Na verdade, tem que ser um deck que tem uma base stacks, então você acaba indo pra uma Eliver, pra um Inota, tem que ser algo mais peditivo pra galera, né? Senão você vai tomar um combo, né? Exato. Bom, deixa eu ver aqui. Como é que você lida com partidas longas de mesas competitivas? Já vi que você não gosta tanto de stacks, né? Assim, acho que ninguém gosta. Não, o problema não é o stacks, o problema é o stacks que não ganha. Eu tenho uma certa frustração com partidas que são longas, porque ninguém tenta fazer nada. Uhum. Isso me irrita completamente. Você tá no jogo, você ficar ali só no sandbag, né? Que é tipo, ficar acumulando recurso, e nunca tentar ganhar. Nossa, isso me irrita completamente. Eu fico pistola. Por quê? E aí eu vou compartilhar aqui o segredo do porquê.
eu como jogador, eu tento aproveitar as janelas de oportunidade. Então, se é uma partida onde tá todo mundo só acumulando recursos sem tomar nenhuma ação, é uma partida que não vai ter janelas de oportunidade pra você ganhar. Sim. Então, isso me frustra muito porque vai contra o meu estilo de jogo, entendeu? De buscar ali uma janela de oportunidade pra eu ganhar assim que der, né? Então, tipo, um fulano tentou, beleza, a gente parou, depois eu vou tentar, vão tentar me parar, mas pelo menos eu tive uma janela ali pra eu tentar ganhar. Ou então, eu ser o primeiro a tentar ganhar porque o pessoal desenvolveu o board, enfim. Agora, se todo mundo joga pra trás, existem poucas janelas de oportunidade, a partir da tende a um empate. Isso me irrita um pouco como jogador. Então, mas tem estratégias, né, que o pessoal acaba utilizando pra poder chegar pro empate, né? Eu acho que isso é meio desanimador, né? Você acaba mantendo o jogo só pra empatar, né? Mas faz parte da estratégia, né? Às vezes você quer pontuar, às vezes você precisa de um pontinho, né? Enfim, no competitivo vale tudo, né? Vamos ver aqui. Qual foi sua partida mais marcante até hoje no 500? Cara, é difícil, viu? Difícil falar. Tive várias partidas que foram bem legais, bem divertidas de jogar. Não sei se eu tenho um apego com uma única partida. Talvez mais recente, e aí já até endereçando uma conversa aí que eu vi no chat, um deck que eu mais curti jogar recentemente foi a Estela. Por quê? A Estela é um deck que faz justamente isso que eu falei. Ela ganha nas janelas de oportunidade. E como ela ganha instant speed, você consegue fazer linhas de vitória instant speed com ela. Então você acaba jogando ali pra criar os cenários mais loucos com as pilhas mais malucas que tem. Isso me diverte bastante. Ao mesmo tempo, eu adorava jogar de Estela, mas ao mesmo tempo isso é um pouco frustrante, porque se todo mundo sabe o que você vai fazer, todo mundo fica jogando em volta disso também. Então, todo mundo, tipo, sei lá, você tá tentando ganhar, aí Simonete tá jogando aqui, o grande Simonete, tá jogando aqui e tem um counter pra te parar. Ele fala, não vou usar meu counter porque senão o deck vai ganhar instant speed em cima de tudo isso. E aí fica um cenário maluco, hipotético, entendeu? Aí fala, mas você não sabe se eu vou ganhar. Ele, não, mas você tá de Estela, você vai ganhar. Então é difícil. É um pouco estressante, mas é um deck muito legal. Eu vou até colocar ela aqui. A Estela, eu acho o deck muito difícil de responder. A pilha dela é muito complexa de responder. Dependendo de como você interagir, tipo, não vai fazer diferença, né? Então, eu joguei contra Estela. Tem um amigo meu aqui, João, que joga de Estela no 500 aqui em São José. E, é muito difícil de responder. Você tem que... Então, às vezes é muito mais fácil você tirar o comandante. Eu acho que é até por isso que a galera parou um pouco de jogar, né? Porque o comandante acaba não ficando no campo. Ou o pessoal quer destruir de qualquer maneira. E às vezes você não tá, de fato, pra ganhar, né? Mas é o medo, né? Acaba gerando... A pergunta foi partida interessante, né? Teve uma de Estela que foi muito interessante. No começo do ano também, a Citadel tinha feito outro 1K. Eu fiquei em terceiro com a Estela. Quem ganhou esse foi o Bispo. Ele tava de Nala, fez tipo 4-0 no torneio e passou o carro em todo mundo. Mas eu tive uma partida muito interessante com a Estela. Eu vim super bem e com o combo na mão. E aí Estela passa. Mata Estela. Voltou pra mim, beleza. Estela passa. Mata Estela. Voltou, Estela e passa. Mata Estela. Ela tava custando 9. Nossa. 9 manas. Aí, voltou pro cara antes de mim. Acho que ele deu um board wipe, né? E, tipo, foi a vez que ele matou ela a última vez. E fez uma Narset EW. Eu falei, nossa, não ganho mais, né? Eu tinha um Frantic Search na mão, com uma Narset em campo.
Eu, beleza. Voltei e comprei. Comprei um Gamble. Tá bom. Gamble pra Underworld Breach. Aí descartei uma carta. Underworld Breach. E comecei a fazer o Frantic Search sem comprar carta. Só pra desvirar terreno. E aí fazer mana pra eu ganhar em cima. Eu ganhei em cima da Narset. Foi muito legal essa partida. Caramba, hein? Foi muito louco essa partida. É, porque com a Narset no campo, você só ficou desvirando mana, né? Você chegou a... Não, na verdade, você chegou a dar o primeiro draw, né? Então... Eu acho que mutou, hein, Deco? Oi, tá ouvindo? Agora sim, agora veio. Eu acho que eu tinha algum redutor. Eu acho que eu tinha um Sapphire Medallion em campo pro frente gerando mana. Então foi... Acaba virando um ritual, né? Bem legal, né? Exato. Pô, que legal, hein? Tem uma aqui falando aqui, você já teve algum top, uma vitória que você lembra com carinho, assim... Que você fala, poxa, essa vitória aqui é a vitória que eu gosto de compartilhar com o pessoal. Cara... Acho que esses que eu falei foram legais. A do Kirik foi legal também, porque eu ganhei um torneio de Kirik sem nunca ter jogado de Kirik antes. Então peguei o deck desse meu amigo, montei a full proxy. Cheguei na final, ganhei, tipo, foi legal. A da Dirrada foi bem marcante, porque foi, acho que a maior premiação que eu ganhei, assim, de torneio de Commander 500. Teve uma legal também, que foi com... Aí foi faz uns 4 anos já, foi bem no comecinho do Commander 500. Foi o primeiro torneio que a gente organizou com os subs do CDH Brasil. E aí, eu tava de Calamax. E de Calamax, o deck também é aquela pegada meio control, né, tal. Só que o deck não tem condições de vitória, claro. O deck, tipo, precisa de combos de 12, 13, 14 manas. É bizarro. E aí, tipo, eu jogando... Aí eu controlava a mesa... vou tentar ganhar aqui. Não, pera, faltou mana. Passa. Controla a mesa. E ganhei. Aí eu ganhava, eu voltava pro lobby, né? Que era um torneio de dia único. Voltava lá pro lobby. Nossa, que dificuldade esse deck. Eu só reclamava do deck. Nossa, que deck ruim, não sei o que, não ganha. Beleza, vai pro próximo jogo, mesma coisa. Controlo. Demoro pra ganhar, ganho. Volta pro lobby. Nossa, que deck ruim. Aí ficou o Calamax que não ganha. E eu fiz 4-0 com o deck. Eu acho que acaba confundindo a galera, né? A galera fica meio confusa e não sabe o que responder, né? Então. Inclusive tem uma final que o Simonetti jogou também de Calamax, tem aqui no canal. Comandante bem interessante, bem diferente. E não ganha. O deck é ruim mesmo. Ele não... As condições de vitória são sofríveis. Agora tem Gifts, pelo menos. O Gifts dá um pump legal pro Calamax, né? Bom, Bom, na sua visão, o que diferencia um campeonato 500 de uma mesa casual? Além do competitivo, né? É totalmente a mentalidade, né? Acho que o deck é montado pra ganhar acima de qualquer coisa. O jogador se posiciona pra ganhar acima de qualquer coisa. Enquanto no casual, você, por mais que seja ali um bracket 4 ou um bracket 3 um pouquinho mais forte, você tá lá pela experiência, pela resenha, né? Pelo tipo, vamos desestressar aqui, vamos fazer uma groselha, vamos fazer uma jogada engraçada. Pô, Commander dá essa possibilidade, né? De acontecer N mil coisas não planejadas, né? E você tá lá pra isso, né? Você tá lá pra brincar. Teve uma partida de Bracket 3 que eu joguei recente e eu tava com o pré-con do Temur de Tarkir, né? E aí eu tava preparando uma jogada lá, um jogador já tinha morrido, aí eu fiz uma jogada tipo pra stormar, pra poder fazer aquele encantamento com flash que tem storm branco, que ele dá, tipo, mais um pra cada encantamento. Aí eu fiz isso,
E o meu bicho ficou, tipo, 29, flying e vigilância. Aí eu bati e tirei um jogador. Só que acabou minhas cartas, né? Uhum. Aí eu passei, o outro jogador tava de esquilos. Aí ele fez, tô fazendo aqui um esquilo com alcance. Passei. Voltou pra mim, tá bom, bati. Ele, tô blocando no esquilo com alcance e tô virando minha land pra regenerar o esquilo. Eu nunca mais bati, eu nunca mais passei desse bicho com alcance. Eu lá com meu comandante 29. E o esquilo. Eu não conseguia fazer um esquilo com alcance e regenera com a land. Então, tipo, sabe, são jogadas assim que fazem o casual ser legal. Uhum. Legal. Bom, se tivesse que escolher um deck pra sempre, qual que seria? Acho difícil, hein? Você joga bastante deck, né? Mas teve deck pra sempre. Uhum. É 500? Isso, 500. Ou qualquer deck? 500. 500? Pode falar um outro deck se quiser falar um CDH também, ou pessoal aí. 500, eu acho que eu escolheria o Kefka hoje. Justamente por ter tudo aquilo que eu falei, né? Por ter me identificado com o deck, ter gostado da estratégia, Grixis Control é algo que eu curto bastante. As partidas são legais, tem todo o atrito, né, do comandante, o Grade. Eu acho que hoje minha resposta seria essa. Agora, se fosse, tipo, todos os tempos, independente de ser CDH, casual ou competitivo, eu acho que eu tô entre Kaalia e Hashimi. Os dois foram bem marcantes pra mim. Uhum. E aí a Hashimi foram, tipo, super, super marcantes. E talvez eu teria um dos dois pra sempre. Acho que a Hashimi é mais legal de se jogar. Porque ela é mais interativa. A Kaalia é muito agressiva, muito né? agressiva, é over, né? Você vai acabar tomando muito hate, né? Uhum. Mas estaria o Akali ou a Hashimi. All time seriam elas. Da hora. A Kaalia eu acho que não tem espaço no 500, né? Infelizmente não tem nenhuma interação muito forte, né? Cara, dá pra você fazer Hazaket, dá pra você fazer Horgin Broodlord. Dá pra fazer. Mas não, eu diria que é meio subpar também, é meio um pouco abaixo do meta. Bom, mas se quiser muito, dá. Sim, só o formato permite isso aí, fazer loucura, gente. Exato. Bom, qual foi a jogada mais absurda que você já viu no formato? De geral, assim. Cara, é um pouco difícil de jogada absurda, assim, é um pouco complexo de dizer. Tem alguns decks, eu gosto de decks que interagem muito bem com a pilha ou conseguem fazer coisas surpreendentes, né? Uhum. Então, eu já tomei combo instant speed em resposta ao meu combo instant speed. Pô, sabe, eu gosto de jogadas assim, sabe? Quando ou eu dou outplay nos oponentes, ou eu tomo outplay também, acho super interessante. Uma jogada que eu fiz é que não deu certo, porque você me parou. Um counter. Mas naquela partida do Kefka, eu ia combar de Dualcaster, com Ghostly Flicker, Instant Speed, e o payoff era o loot do outro jogador. Exatamente. Ali foi loucura. Pra mim isso daí seria, tipo, se acontecesse pra mim, não importava mais o torneio, já fiz o que eu tinha que fazer, sabe? Sim. Mas você tinha dois counters. Nossa, foi muito boa a jogada, muito boa mesmo. Então eu gosto de coisas assim, sabe? É difícil eu falar uma jogada marcante, mas acho que é mais esse tipo de coisa fora do comum, fora ali do esperado, é o que eu mais curto. Bom, essa pergunta aqui é meio... né? Se você tivesse o poder absoluto, quais duas cartas você baniria do Commander? 500 e o porquê?
Acho que não dá pra eu falar do Commander 500, né? Mas posso falar cartas que eu baniria. Baniria Taça Zorco, apesar de hoje em dia não estar tão relevante no Commander 500. Por que não tá tão relevante? Porque as cartas são caras. Mas, apesar disso, eu baniria Taça Zorco por conta de ser uma interação difícil para a maioria dos decks lidar. É um combo super barato de mana, é um combo super eficiente. Então, se o Commander 500 não tivesse Taças Oracle, para mim seria melhor. Que mais que eu baniria do Commander 500? Difícil, hein? Cara, acho que nada. Eu acho que é super saudável. Acho que eu continuaria com só a Taças Oracle, talvez eu baniria. Então. Eu acabei de vir numa jogada da semana passada que eu tomei uma Taça Oracle lá, infelizmente. E eu jogando com deck Boros é complicado. Você só assiste mesmo, não tem o que fazer. Mas faz parte, né? Qual carta que você odeia enfrentar no 500? Sim, porque o cara sempre joga carta. Isso. Eu odeio enfrentar. Eu acho o deck magnífico. O deck é muito bom e tá cada vez melhor, né? Agora ele sofreu um pouquinho porque a Shaya tomou um Mega Spike, né? Mas eu odeio enfrentar o Issa. Com todas as minhas forças. É difícil. Se você pega um piloto bem assim, um cara que domina o deck, assim, o negócio é triste. E o pior, assim, o fato dele ser mega resiliente torna ele ainda mais complexo de você enfrentar. Muitas vezes você só dá uma global, às vezes não é o suficiente. Tipo, o cara já volta e no próximo turno ele já tá bem de novo pra tentar ganhar. Ou então, tipo, já tá bem pra fazer a escadinha, enfim. É um deck muito, muito interessante. Isso é muito forte. Pra mim tá ali naquele top de decks que eu falei, de Tivit, de Eliveri, de Rada, Kina. Isso tá ali nesse meio também. Show. Bom, já estamos chegando aí no finalzinho. Antes da gente ir aqui para a escolha de 3 pessoas, vamos dar uma olhada aqui na live e ver as perguntas que a galera deixou. Eita, tem bastante coisa aqui, hein, Neco? Flanders, boa noite. Simonete tá aqui, ó. Fala, carecão. Simonete mandou uma pergunta aqui, ó. Se você pudesse dar o prêmio de jogador revelação para 3 players do 500 esse ano, para quem você daria o prêmio? Você não entendeu a pergunta. Lê de novo a pergunta. Deixa eu ver. Se você pudesse dar o prêmio de jogador revelação para 3 players de 500 esse ano, para quem você daria? E o prêmio... tá. Sim. Vamos lá. Revelação. Tirando a outra parte... Eu daria pro Simonete. Sim. Prêmio também. Não, mas de verdade, o Simonete acho que foi um cara que esse ano... eu não sei se ele começou a jogar exatamente esse ano, nos primeiros torneios do ano, ou se já no ano passado ele já estava jogando. Mas ele cresceu muito como jogador. Sim. E ele mostrou que ele consegue fazer resultado com vários decks. Isso é muito importante. O desafio que eu dei pra ele aí é ele masterizar um único deck agora. Porque isso também traz ganhos pra um jogador melhorar. Então, tipo, você fazer resultados com vários decks é bom. Mas você acaba aprendendo bastante por várias estratégias, né? De várias... conhecimento maior do meta. Você acaba adquirindo esse conhecimento maior do meta. Mas, ao mesmo tempo, você não é especialista em nada. Então, isso tem penalty, tem, tipo, prejuízo na sua gameplay também. Você se especializar com o deck traz muito ganho também para você como jogador. Então, lembra quando eu falei que eu gosto de stacks, gosto de mid-range, gosto de control, gosto de fast combo? Isso tudo traz muita vantagem,
Mas agora que eu aquietei um pouco com Kefka, eu sinto que eu tô conseguindo me especializar mais e fazer resultado também de uma maneira boa. Eu comparei o Simonetti comigo já algumas vezes esse ano, porque eu faço muito isso que ele faz, de trocar de deck, de explorar coisas novas, de fazer resultado com vários decks, mas eu também acho importante ele se especializar. Quem mais? Acho que o Vini, mas o Vini não é revelação. O Vini só é bom mesmo no Divit. Sim. Talvez o que eu falaria pro Vini o Vini é justamente o contrário do Simonetti. Ele é especialista com um deck. E ele joga muito bem com esse deck, ele conhece muito bem esse deck. Talvez ele pudesse explorar outros decks também, mas aí, enfim, não que seja necessário pro Simonetti se especializar, nem pro Vini explorar outros decks. É só opinião. Uhum. E o que mais? Cara, o Baza. Eu acho que o Baza foi muito bem esse ano. O Baza, ele tem também essa questão de jogar com vários decks, só que menos que o Simonetti. Então ele acaba ali jogando entre 3, 4 decks. E o legal dele é que ele explora decks que são completamente fora do radar de todo mundo. Então, Feather, ele já fez final de Feather. Ele ganhou o torneio de Ratada Brick. Ele montou um Ominaf também, fez algum semifinal ou final, alguma coisa. Ele montou uma Yuna, eu não sei se ele jogou torneio com a Yuna, mas a Yuna dele, apesar de eu ter minhas restrições ali com o deck building dele, eu acho que ele conhece muito bem, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. E isso importa muito. Sim. Então, eu acho que talvez esses 3 jogadores seriam as revelações aí. Eu acho que o Baza recentemente jogou com o Boros, né? Eu não me lembro o comandante. Feather. É a Feather, né? Então, também foi bem, bem interessante. Vamos ver aqui. Vitor, salve, boa noite. Aqui de Marabá, nós novatos estamos começando no Commander, ó, que legal. Bom, temos aqui Brinha, se tem 2 caras que sou muito fã no Brasil, no mundo, do Magic, Deco, e o outro, segundo, é o Elba. Cara, vocês são muito bem falados aqui. Lógico que existe outros, como Markovis, Lucas, Caparrós, amo vocês. Aí um fã, hein? Pô, valeu. Valeu, Birrinha. Temos mais do Flanders aqui, falar nele, tal. Os caras estão tirando aqui. Ele tá perguntando Markovis, eu acho, né? Eu acho que eu respondi. Uhum. Minha esposa aqui, show, obrigado, amor, por estar aqui. Pergunta pra ele sobre o Temur Piratas. Boa noite, galera, forte abraço, de Victor. Cara, eu acho que só uma birra que eu tenho mesmo. Não tem nada demais, não. O deck é ok, eu só acho que tem Malcom melhores, e aí eu fico pegando no pé do deck de graça. Fico zoando porque, vamos gerar entretenimento aí. Então o Victor tá falando aqui, ó, Temur Piratas é amor. Aí o Flanders falou aqui, ó, agora tu vai tomar, pai. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas. A partida contra mim foi uma delas. Deixa eu ver, essa foi boa. O Jono Gueira. Aí tem uma aqui, Deco, como tá sendo a experiência de falar com os grandes conteúdos gringos? Ter esse contato mais próximo. Cara, tá sendo uma experiência bem legal, os criadores de conteúdo, né, gringos lá, principalmente os membros Eu sempre tive um contato bem próximo com criadores de conteúdo gringo. Então, eu cheguei a entrevistar o Josh Lee Kwai pro CDH Brasil, tem lá entrevista com ele, tem entrevista com o Professor, com o Sheldon, a gente bateu um papo lá com eles. Sempre fiz collab, tipo, Comedian, que é um dos melhores jogadores de CDH, já jogou com a gente. A Rebel, que hoje tá no CFP também, no comitê, no formato, né, fugiu o nome, Commander Format Panel, né, o painel, né, de Commander. Também já fiz collab com ela é muito inteligente, muito boa. Cara, todo o pessoal que tava no painel lá de Commander, eles são muito inteligentes, manjam muito do formato, se importam com coisas assim
que você nem imagina, e quando eles falam isso, você realmente fala que, puta, faz sentido as coisas que eles estão falando. De fato, você tem que ter um cuidado muito grande com o Commander, porque ele, além de ele ser a galinha dos ovos de ouro da Wizards, né, ele é um formato muito amado pela comunidade, então qualquer mudança que você vai fazer, ele gera muito barulho, gera muito impacto, né, e todas essas pessoas do painel se importam muito com o formato, então, por isso que às vezes as decisões parecem ser um pouco mais lentas, isso era algo que eu sempre critiquei o fato de serem lentas no Commander. Mas o que mudou, ao meu ver, em relação ao comitê antigo e o painel novo, do qual eu faço parte? O comitê antigo, ele tomava as decisões de forma lenta, da mesma forma que está sendo tomado hoje, de forma lenta, só que ele se comunicava mal. Porque ele não se comunicava, na verdade. Enquanto o trabalho que a gente tem feito com a Wizards, né, todo o painel de Commander, existe a comunicação, existe a consulta, ainda que não seja uma consulta por votação, porque isso eu acho que nem faz sentido, mas existe a consulta para o público, existe posts como, olha, a gente está pensando se vale a pena banir isso do risco de taça. Diz aí, o que vocês acham? Falem, a gente está ouvindo. A gente está de fato ouvindo. Mas, Deco, a Wizards não tá me ouvindo. A Wizards não, mas eu tô ouvindo. Eu vou passar o que eu tô escutando pra Wizards. A Wizards pode não estar ouvindo, mas... tá, isso é mentira, a Wizards tá ouvindo. Mas, e escuta muito bem. Mas, tipo, sabe, são as pessoas que fazem parte do comitê se importam com o jogo e trazem muito feedback pra Wizards. Então, isso tá sendo bem, bem enriquecedor, esse trabalho. Ah, que legal. Deixa eu ver. Vamos ver. Salles, comecei a jogar de farm depois de assistir um vídeo do Deco. Amo esse estilo até hoje. Blue Farm, né? Boa. Blue Farm, tinha Corvo Farm, tinha e Farm, tem um monte. Victor, já teve resenha sobre Stella? Já teve. Já falaram sobre a Magda? A Magda é sensacional. Baita deck. Eu cheguei a montar já. Já tive minha Magdinha. Assim, nunca foi meu deck principal, mas naquela época dos 6 decks montados, a Magda era um. E é um deck que eu gosto bastante também. Tem aqui de F-Panha. Enfim, acho que eu falei certo. Quais são as dicas para me tornar um player melhor? Acho que eu acabei falando quando eu falei do Simonetti, do Vini, etc. Eu falei algumas coisas, né? Então, você montar muito bem o seu deck, né? Explorar, conversar, testar, você se tornar um bom deck builder, né? Conhecer o meta, jogar bastante. Segundo, conhecer as principais interações, como parar, como não parar, o que interagir, quando ser político, quando não ser político. E todo mundo fala, o Deco é tal que no Jutsu. Mas tem vários jogos que eu não sou porque eu não preciso ser. E aí eu só sou quando eu preciso ser, entendeu? Eu sou político quando eu preciso ser. Inclusive é o que eu falo, eu já deixei gravado em algumas entrevistas, mas reforço aqui. Quanto mais político eu sou, mais na merda eu tô. Então eu vou estar fudido. Então você tá se enterrando. Se eu tô quietinho, pode ter certeza que eu tenho um plano. Então é isso. Eu não faço política pra manipular as pessoas. Eu faço pra evitar que o jogo acabe. Sim. Faz parte do mesão. É isso, né, gente? A politicagem faz parte. Grude. Careca mais importante do Commander Nacional. É safado, sim. Mas é gente boa. Nossa, esse nome aqui é Halix Doçando, enfim. Qual deck 500 mais forte? Halixson, né? Halix Santos, enfim. Alex. Bom, qual deck 500 mais forte na atualidade, Deco? Cara, difícil, viu? Bem difícil. Pra mim, os que eu citei aí ao longo do vídeo, Isan, Tivit, Kina,
de Rada, Eliveri. Acho que esse top 5 aí, se de fato. O Hal. Pra mim é algo que chega bem perto desses decks aí. Talvez ele só não chega tão mais perto por ele ser mais frágil do que esses outros decks. Então, tipo, se alguém jogar pra parar o Hal vai ser parado. Sim. O problema é que você tem que ser rápido em parar o Hal, porque senão você vai perder. Basicamente é isso. A maioria dos decks, né? Se você jogar pra parar aquele deck, ele vai ser parado de fato. Mas eu diria que talvez, eu acho o Tivit mais forte justamente por ele poder jogar interagindo, ele ser difícil de remover, ele ter um one card combo. Eu acho que o Tivit talvez seja ali o mais forte, mas nada muito, muito longe dos outros, sabe? Então hoje nos tops, né, a gente vê bastante lista diferente, né? Mas aparece sempre um Tivit, né? Hal, pra mim, é um deck bem interessante, né? É bem difícil de jogar, inclusive. Tem mais outra pergunta dele. Qual deck no 500 mais forte? Qual é o deck no 500 mais forte no 500? Enfim, é a mesma pergunta. John Nogueira, Rafael Tegrid. Vamos ver se tem outra aqui. Bicho Brabo, Jogo Fino. Temos aqui de Darlison. Para você, quais os decks mais fortes de cada combinação de duas cores no Commander 500? Vai ter que ser rápido, né? Aí, vamos ver. Então. Fala 3 aí. Vamos lá. Izet é o Hal. Boros, eu acho que é o Inota. Celestia é Eliveri. Deixa eu ver. Eu vou tentar falar todos. Peraí. Golgari. Talvez ainda seja o Gitrog. Ou o Grist, talvez. Simic, difícil, né? Simic. Não, Simic não é difícil, não. Simic é o Kino. O que mais que eu tô fugindo de combinações? Já falei Dimir. Vamos lá, Dimir. Eu acho que talvez seja o Talion. Ou a Yoriko. Um dos dois. Tô na dúvida. Orzhov, não sei. Talvez o Ratadabrick seja, até por falta de opção. Sim. Que mais? Branco e vermelho já foi, branco e preto. Sim. Branco e Azorius. Azorius eu acho que o Plagon talvez seja o mais forte. Posso estar esquecendo alguns, tá, gente? Me perdoa. Branco e verde, branco já foi todos. Já. Vermelho que você já falou. Rakdos é importante. Rakdos com certeza reveste mais alguma coisa, podendo ser Dargo ou Rograk. Eu acho que o Dargo no 500 ele acaba sendo melhor. Ele consegue ele, apesar eu gostar bastante do Rakdos, ele tem comandantes interessantes para ser jogado. Mas eu acho que esse seja o melhor, talvez, o Dargo. Não sei se eu falei todos, mas eu tentei. Não, falou todos. Posso ter esquecido alguma combinação aí. Não. Vamos continuar aqui. Melk, John Nogueira. É isso. Eu só falo do Deco. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Tenho aqui, do Vitor Marques. Quais os pontos negativos você vê no Commander 500 hoje? Cara, acho que a oscilação de preço grande dá uma frustrada, de fato, nos jogadores, né? Acho que foi até um dos motivos pelo qual a gente propôs ali a rotação semestral, pra dar uma segurada um pouco, tipo, você conseguir montar um deck, você ter um tempo ali pra jogar com esse deck, né? Não precisa desmontar. Óbvio, você não vai poder mexer também, não vai poder fazer upgrade, não vai poder ficar trocando de carta toda hora se o deck não estiver funcionando, e você vai perder o preço. Mas é uma solução paliativa, mas acho que talvez esse seja o pior do formato, seja esse o pior ponto. Mas tem gente que acha isso justamente legal, é uma rotação, de fato, como se fosse um T2, o meta muda, a meta varia, etc. Bom. Se quiser ler a última pergunta, também é verdade.
Um olho no chat, outro do Corinthians, né, Deco? Exato. Com certeza. Bom, Será que eu não tô muito confiante, não? Temos aqui o Salles, falou: eu jogo de Mono Black, fico na dúvida do que é melhor usar. Cut Down, Defile em Fatal Push ou usar um descarte como Duris ou Inquisition of Kozilek ou Cabal Therapy? Depende muito do deck. Só falar eu jogo de Mono Black não responde muita coisa. Acho que tem que dar um contexto. Eu diria, no blind, assim, eu ainda gosto dos descartes porque eles tiram counter, né? Os outros são só removal. Mas é isso, não é difícil falar. Bom, é isso. Gente, obrigado aí pelas perguntas. Vamos aqui pros finalmente. Deixa eu só pegar aqui, só um minutinho. Gente, dá um tempinho pro pai aqui que... Bom, vamos lá. Uma das últimas perguntas aqui é... Se você pudesse escolher 3 pessoas para vir aqui fazer a resenha comigo, quem você chamaria e por quê? O Jeff já veio? Não, o Jeff não veio. Acho que o Jeff é um grande amigo meu, é um dos principais criadores de conteúdo do Brasil, tipo, para Commander 500. É uma pessoa com bastante conhecimento e contribui muito para a comunidade. Talvez ele seja ali a minha primeira indicação. O Charles também seria minha segunda indicação. Não sei se ele já veio, acho que não. Não, o Charles não veio ainda. Começando aí a criar conteúdo também. É um cara que faz um conteúdo teórico muito interessante. Sim, assisto todos Ele aborda ali comportamento, como se preparar para torneios, como se posicionar na mesa. Então eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. E para finalizar, o Vini já veio? Vini não. Chama o Vini também, que o Vini é craque aí do formato e é o juiz da maioria dos nossos torneios, então tem um papo aí legal de juiz para você abordar com ele também. Coisas interessantes para chamar atenção aí e conversar. Lembrando, gente, que todos esses que ele falou tem canal, né? O Jeff tem o próprio canal, né? Tem o Charles, que é o Grunch, que inclusive teve um comentário aqui. E o Vini tá no Não Seja Tóxico, né? Não quero ser tóxico. Não quero ser tóxico, desculpa. É isso aí. Apesar dele ser tóxico. Bom, aí vamos pro final aqui, que são algumas perguntas assim, mais pro futuro e comunidade. Como você vê o crescimento do 500 no cenário competitivo? Cara, eu acho que ele cresceu bastante. Talvez tenha dado uma leve estagnada. Mas a comunidade está se mantendo e isso, quem sabe, vão atraindo mais jogadores orgânicos. Achei legal que surgiram vários organizadores de torneios. E antes era só eu. Então agora tem Magic Class, tem a Rapidinha do Eu Não Quero Ser Tóxico, tem a Liga da Baixada, tem a... todos. O Jeff organiza torneios também, mais focado ali para a comunidade dele, mas organiza. Então, pode ser que eu esteja esquecendo de algum, mas... Tem a Rapidinha do Tóxico também. Isso E isso é bacana. Então, isso traz jogadores diferentes que às vezes não estão na minha comunidade, às vezes não estão na comunidade do Magic Class, às vezes não estão na comunidade da Baixada ali, mas vai misturando e vai agregando cada vez mais. O pessoal vai querendo participar de vários torneios. Então, o Magic Class já está dando mais de 30 jogadores. Os meus torneios dão mais de 30 jogadores. A Liga da Baixada tá crescendo também, então eu gosto bastante disso, então vejo isso com bons olhos. Então acho que tem espaço para todo mundo e quanto mais gente organizando, participando, quanto mais tiver oferta de torneios, mais a gente vai trazendo aí os jogadores também. Qual conselho você daria para quem tá começando no formato agora? Estude bastante listas, vídeos,
dos criadores de conteúdo que a gente falou, do Jeff, do Charles, do pessoal do Eu Não Quero Ser Tóxico, seus conteúdos também, suas entrevistas, que tem bastante gente com experiência no formato vindo comentar aqui também. Assista bastante gameplay, estude como os jogadores se posicionam, como eles interagem, quando interagem. Não tenha medo de ser político, mas também não faça em excesso. Se precisar, também tô dando coaching, só procurar lá no meu canal. Acho que é isso. E jogue bastante, jogue, exerça, melhore sua lista cada vez mais. E é isso. Bom, e a última das últimas, agora vamos... Aqui tá falando assim, se você pudesse mudar uma regra no 500, o que mudaria? Eu vou só te dar um ponto que o pessoal que eu perguntei, eles falaram sobre a regra do Scry, né? Então, eu não sei se também é interessante pra ti, sei lá, como um ponto aí. Cara, eu acho interessante pro Commander como um todo, essa regra. Eu inclusive abordei o tema já com a Wizards em setembro, quando eu estive lá com eles. Talvez não seja exatamente essa a solução, mas a gente ficou de estudar um pouco mais esse assunto, passando aí essas mudanças que a gente está fazendo, o bracket se estabelecendo um pouco mais. Tem algumas mudanças de banlist para acontecer no ano que vem. Então, passando tudo isso, acho que isso vai ser um assunto que a gente tem oportunidade de explorar. Ah, legal. Mas deixa eu ver se eu tenho outra regra. Cara, não sei se eu tenho outra regra. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de mudar, mas eu não sei qual que é a solução. Então, é ter menos empates. Mas apesar que eu acho os empates da nossa comunidade aqui no Brasil são empates saudáveis. Normalmente são empates por tempo, são coisas naturais. Não o que a gente vê no CDH lá fora, que o pessoal quer empatar, tipo, no turno 2, o cara tá tentando ganhar, então se eu anular ele, a gente perde pro próximo. Então vamos todo mundo empatar. Não, isso eu acho tóxico. Então, eu tentaria mudar isso no Commander, mas não vejo isso sendo um problema aqui no Brasil, pelo menos. Show. Bom, é isso, gente. Chegamos pro final. Deco, não sei se quer deixar uma palavra aí pro pessoal. Se quiser também falar sobre o coach que você tá fazendo aí pro pessoal, ou falar alguma coisa que você tá fazendo aí pro canal, ou algum evento, divulgar alguma coisa. Tá aberto aí. Boa. Valeu, obrigado de novo pelo convite. Desculpa de novo o atraso aí pra gente marcar. Agradeço aí a paciência. Se puder, me sigam lá no canal. Eu confesso que eu tô um pouco afastado da criação de conteúdo, muito por conta da loucura que tava a minha vida esses últimos meses. Não tava conseguindo organizar os torneios, nem participar dos torneios dos outros também, não tava conseguindo fazer isso. Mas agora eu já mudei, já tô de casa nova. Pretendo voltar aí a criação de conteúdo e também a organização dos torneios. Falando dos coachings, realmente não é algo que eu tô fazendo para ganhar dinheiro, eu tô fazendo mais para ajudar a comunidade, ajudar os jogadores que têm interesse em melhorar, têm interesse em crescer, têm interesse em se tornar melhor deck builder, melhor jogador ali na mesa. Então, quem tiver interesse, me chama. Não tenho tantas janelas assim de horários, então por isso que eu nem divulgo tanto. Mas se quiser me procura. O Vini também tá fazendo coaching. Sim. Eu também acho interessante. Se eu não puder, façam com o Vini, façam com alguém, ou troquem ideia com os amigos. O importante é, quanto mais você fala sobre o formato, quanto mais você discute coisas, discute estratégias, discute posições, melhor você fica. Então, acho que é válido, super válido a experiência. Inclusive, Deco, você dá coaching, você manja tudo. Cara, não manjo tudo. Eu conheço bastante formato, mas não manjo tudo. Inclusive, eu mesmo procurei o Vini pra a gente trocar ideia, conversar,
fazer eu fiz o coaching com ele, entendeu? Uhum. Você acha que o Vini manja mais que você? Não acho. O importante é a troca, entendeu? Sim. Tipo, não importa quem conhece mais, quem conhece menos, mas eu estando ali com ele, conversando sobre o formato, conversando sobre o deck, conversando sobre situações de mesa, são coisas que eu tenho pra aprender e ele tem pra aprender também e vice-versa, entendeu? Uhum. Eu Então, acho super válido. pro pessoal que tá começando, acho que é interessante até para começar a aprender a entender e também participar das comunidades que tem também. Aqui na descrição tem um link da curadoria, então lá você já é a porta onde você vai parar em todos os comandantes que tem disponível lá. E quem sabe você também pode abrir um grupo lá, e eu mesmo abri o grupo de alguns lá e a gente fica trocando as ideias doidas lá. E é isso. Deco, mais uma vez, obrigado. Obrigado mesmo por participar aí. E é isso. Até a próxima, gente. Valeu. Boa, valeu, pessoal. Valeu. Um abração.